Oi pessoal, eu sou o Rafael e esse é o Batatinha Comics. Hoje eu vou falar sobre Hellboy, primeiro livro, Sementes da Destruição. Eu vou usar como base a edição histórica da Mythos, lançada em capa dura há muitos anos atrás, nem sei quando foi que lançou isso. Mas hoje, a versão mais atualizada desse material e que está disponível nas livrarias, nas bancas, na Amazon, no site deles, é os ônibus. Então isso aqui é uma parte do que tem naquele primeiro ônibus chamado Sementes da Destruição, é a primeira minissérie. Essa minissérie foi lançada em 1994, mas antes, em 1993, o Hellboy já tinha aparecido em outros lugares. Foi na revista Dime Press número 4, onde apareceu um visual protótipo do Hellboy, um pouco diferente do que a gente está acostumado na versão do Hellboy hoje, né? Esse aqui seria um visual, apesar de estar na primeira minissérie aqui, em 1994, é o visual do Hellboy que a gente está acostumado a ver até hoje. E também na San Diego Comic Con Comics número 2, é um visual em preto e branco. Isso era uma revista distribuída dentro da Comic Con para fazer propaganda para outras publicações, e uma delas seria Hellboy no ano seguinte. Ele também apareceu antes de aparecer na própria minissérie, na Next Man número 21 do John Byrne. Next Man era uma série autoral do John Byrne na Dark Horse, e o Hellboy apareceu lá porque naquela época em que ele estava sendo criado ali, 93, 94, a ideia do Mike Mignola, do John Byrne e de mais um autor, que eu não lembro agora quem que era, é o Art Adams. Eu não conheço o trabalho do Art Adams, mas ele era um dos criadores junto com John Byrne e Mike Mignola, e eles iriam criar dentro da Dark Horse um universo compartilhado de personagens, como funciona na Marvel, na DC, enfim, o MCU. Acontece que logo no início, nas primeiras aparições, que foi o Hellboy no X-Men número 21 e um personagem do John Byrne chamado Tocha da Liberdade, aqui no Hellboy número 1, esse personagem aqui, ó, ele é um personagem do John Byrne, não é do Mike Mignola. Isso são resquícios dessa ideia de fazer um universo compartilhado, mas isso não durou quase nada. Então logo eles já desistiram dessa ideia e a única coisa que sobrou está aqui nessa primeira edição. Além disso, o Mike Mignola, ele nunca tinha lançado uma história, um comic, assim, uma HQ grande. Ele tinha feito desenhos, ele tinha desenhado muitas coisas para outras editoras, para Marvel, para DC, mas ele nunca tinha feito algo do zero como autor, como escritor. Então ele tinha um receio, ele não tinha confiança de que conseguiria. E aí ele pediu ajuda do John Byrne para fazer o roteiro com base no argumento do Mike Mignola. Então o roteiro dessa HQ aqui é do John Byrne e não do Mike Mignola, como acontece nas outras, como por exemplo no volume 2, onde o Mike Mignola é o único creditado, porque ele faz o argumento, o roteiro e o desenho. É tudo dele. Eu acho o roteiro dessa HQ aqui, em questão de universo canônico do Hellboy, tirando assim histórias de convidados que não fazem parte da cronologia, eu acho o roteiro fraco, o mais fraco. Hellboy não começa mostrando tudo que ele pode fazer. Ele mostra isso aqui, no segundo volume. Mas aqui nesse primeiro, eu acho o roteiro do John Byrne muito denso, tem recordatórios, a gente escuta o pensamento do Hellboy, que é uma coisa que nunca mais acontece em nenhuma outra edição. O Mignola, ele não gosta disso, ele já admitiu que isso foi um erro nessa edição aqui, a gente escutar os pensamentos do Hellboy. O Hellboy meio que narra a história pelos pensamentos dele. Eu não acho isso legal, realmente eu concordo com o Mignola que o Hellboy ele é melhor caracterizado em outras histórias quando a gente está mais afastado dele. Então aqui a gente chega a ver os pensamentos do Hellboy e ainda assim tem uma sensação de estar mais longe dele. É difícil de explicar, mas lendo dá pra entender. Eu conheço mais o Hellboy lendo as próximas histórias do que lendo essa daqui. Não parece nem o mesmo personagem, assim, ele tem uma diferença de personalidade muito grande. Inclusive sobre a personalidade dele,
Uma coisa que acontece bem no começo dessa história, mas bem no começo mesmo, assim, na primeira edição, nas primeiras páginas, é a morte do professor Brutterholm, que é esse aqui, ó. Ou Brum, como ele era chamado, né? O professor Brum, ele é o pai adotivo do Hellboy. Ele estava lá durante o nascimento do Hellboy, que foi uma invocação do inferno, literalmente, o Rasputin, esse personagem aqui. Ele estava num outro local fazendo uma invocação, ele trabalhava para o terceiro Reich do Hitler, e ele fazia essa parte de ocultismo para o Hitler. Só que, na verdade, ele estava trabalhando para ele próprio. Então, na verdade, nem para o Hitler ele estava trabalhando. Só que o Hitler não sabia disso, ele só usava os recursos do Hitler. E aí ele faz essa invocação, aparentemente não dá certo para o Rasputin, mas o Hellboy é invocado do inferno num outro local, onde está o professor Brum, algumas pessoas do exército e uns médiums, que sentiram que aquele local ali teria um abalo sísmico sobrenatural, uma coisa aconteceria ali. E lá eles encontram o Hellboy, aqui ó, a origem do Hellboy. Isso é mostrado muito bem no filme, no primeiro filme do Mike Mignola. E outra coisa que também é mostrada muito bem nesse primeiro filme do Mike Mignola é a relação do Hellboy com o professor Brum, que é o John Hurt no filme, um baita de um ator. Aqui, pelo menos nessa primeira edição, isso acaba sendo desenvolvido em outras histórias que vão mostrar o passado do Hellboy, vão mostrar a relação dele com o professor Brum, mas aqui, nessas primeiras páginas, a gente não tem nada dessa relação, a gente nem tem essa sensação de que o professor Brum é como se fosse um pai adotivo para o Hellboy. E tão logo o professor Brum aparece, ele já morre. A morte dele é bem mais anticlimática em relação ao filme. Eu gosto muito mais da morte dele no filme do Guillermo del Toro. E o Hellboy mal fica de luto pelo professor Brum. É algo que eu achei bem melhor explorado na versão cinematográfica. Assim, do Ron Perlman mostra um luto bem maior pela versão do professor Brum nos filmes do que o Hellboy aqui nos quadrinhos mostra. Capa legal essa daqui. Aqui no início, uma curiosidade sobre essa questão do universo compartilhado, quando eu falei sobre o Tocha da Liberdade, aparecer aqui, ó. Tocha da Liberdade, ele tá lá no momento em que o Hellboy é invocado para a Terra. E se a gente assistir o filme de 2019 do Hellboy, esse momento ele é exibido de novo, ele é mostrado de novo com um novo elenco, né, nova direção, enfim, no reboot. E lá a gente vê o Lobster Johnson, nesse momento, fazendo o papel do Tocha da Liberdade aqui. E o Mignola já falou, já deu entrevistas, que se ele tivesse criado o Lobster Johnson naquela época, era o Lobster Johnson que ele teria usado aqui, e não o Tocha da Liberdade. E uma outra curiosidade interessante é que aquela arma, aquele revólver gigante que o Hellboy usa, é uma arma característica dele, até não sei se ele aparece em algum momento aqui, na capa, quer dizer, aqui ó, não sei se dá pra ver, mas esse revólver enorme aí é um presente do Tocha da Liberdade pro Hellboy. Então, nessa única aparição que ele no universo Hellboy que existe do Tocha da Liberdade, ele tá no nascimento do Hellboy e dá o revólver que ele vem a utilizar em todas as histórias seguintes. Eu acho bem importante isso. Ele não é mais mencionado, mas ele acaba tendo uma participação importante. Na minha cabeça, no meu cânone mental, eu imagino o Lobster Johnson no lugar do Tocha da Liberdade, e é isso. Pra mim é o Lobster Johnson ali. A arte, ela é do Mignola, mas além da arte do Mignola não estar desenvolvida do jeito que a gente conhece, até aqui na segunda história, que eu vou falar em outro vídeo, ela já está um pouco mais desenvolvida. Não digo desenvolvida, ela é uma arte muito bem feita, mas mais semelhante ao que a gente conhece como uma arte do Mignola nas histórias do Hellboy. Lá pelo terceiro, quarto volume, ela já vai estar num patamar que a gente reconhece como Hellboy. E o que significa isso? Que ela está melhor ou pior? Não. Ela está diferente. Ele muda o estilo dele. O estilo dele aqui nessa primeira
nessa primeira edição, Sementes da Destruição, é um estilo mais parecido com o que ele fazia na DC e na Marvel. Então, naquelas histórias do Odisseia Cósmica, aquela do Doutor Estranho com o Doutor Destino, Lanterna Verde ele desenhou também, enfim, essas histórias que ele desenhou na Marvel e na DC, elas são mais parecidas aqui com Sementes da Destruição. E outra coisa que também destoa um pouco comparado com o resto das edições, ele é um quadrinho bem escuro, todas as páginas praticamente têm fundo preto, e a colorização é um pouco diferente. Isso aqui é interessante, ó, os alienígenas, a única aparição dos alienígenas nessa edição. A colorização também é diferente porque é uma das únicas histórias, talvez a única, deixa eu ver se a segunda já é com o Dave Stewart. Aqui já começa. Eu acho que é a única história que o Dave Stewart não coloriza. O Dave Stewart ele acaba virando o colorizador oficial do universo do Hellboy. BPDP, o Witchfinder, tudo que é história aí os spin-offs do Hellboy e as histórias do Hellboy são colorizadas pelo Dave Stewart, menos aqui. Ele começa aqui no 2, que é o Despertar do Demônio. Aqui nessa primeira ele não tá, isso faz uma diferença, dá pra sentir que não é ele, mesmo se não olhasse assim os nomes, né, os créditos, dá pra saber que essas cores aqui não são do Dave Stewart, porque é um quadrinho diferente, destoa um pouco dos outros. Não é ruim, isso não quer dizer que seja ruim. Uma coisa legal que essa edição introduz e que vai criar ramificações pelo universo Hellboy durante muito tempo. Aliás, não é uma coisa só, são várias. Essa edição, ela tem uma história curta, sucinta, assim, não acontece muita coisa. O professor Brum morre, Hellboy vai investigar, porque o professor, ele é morto por um dos sapos, já chego lá. Mas ele, antes de morrer, ele tinha participado de uma expedição. E o Hellboy, junto com a Liz Sherman e o Abe Sapien do BPDP, vão investigar na casa dos Cavendish, que foi uma família rica, que financiou essa expedição. Então, o Hellboy vai na casa dos Cavendish investigar isso aí, ele encontra o Rasputin, eles têm um combate e a história acaba. É bem enxuto. Mas uma das coisas que essa história introduz são os sapos, esses seres aqui, ó. Os sapos, eles vão permear as histórias do universo do Hellboy durante muito tempo. Inclusive aquele ciclo do BPDP que saiu pela Mitos aqui no Brasil, BPDP, A Praga dos Sapos, do volume 1 até o 4, a Praga dos Sapos começa aqui. Isso é introduzido aqui. Introduz também o Rasputin, que retorna até praticamente, literalmente, a última história, o fim do universo Hellboy. O Rasputin retorna, ele está no início e no fim. Introduz o BPDP, como eu falei, né? Introduz vários elementos que pouco explorados aqui, porém serão muito bem explorados em outras séries, em histórias do Hellboy, histórias do BPDP, as histórias solos do Abe Sapien. Até mesmo alguns elementos aqui já retornam no próximo volume. Como eu falei antes, essa não é uma das melhores histórias do Hellboy, mas ela é a porta de entrada. Eu diria que ela é basicamente a única porta de entrada. Quero começar a ler as histórias curtas do Hellboy. Ok, vale a pena, elas são legais, elas são como elas são assim, histórias de detetive do sobrenatural. Histórias como o Dylan Dog, você pode pegar qualquer Dylan Dog, quase qualquer Dylan Dog na banca da Mitos e ler. Hellboy também é assim, mas ele foi lançado num formato que não ajuda muito isso. Então, se você tem opção, comece por esse daqui. Dependendo se é a melhor história ou não, comece pelo Sementes da Destruição. Isso aqui é a origem, isso aqui é o início de tudo. Poucas histórias aí, poucas HQs a gente pode dizer isso, né? HQs da Marvel, da DC. Quando você fala assim, por onde que eu começo Homem-Aranha? Posso começar lá no Amazing Fantasy XV, nas edições definitivas que a Panini está lançando agora. Será que é o ideal? Tem outros pontos de entrada mais pra frente? Tem vários. DC também. DC teve vários reboots aí, crises. Cada crise dessa tem um ponto ideal para entrar. O Hellboy não. O Hellboy começa aqui, é o início, é o melhor ponto para entrar. Sobre a edição em si, eu tenho essas edições históricas e não
os ônibus. E eu gosto bastante dessas edições históricas, elas são em capa dura e elas têm uma capa dura muito resistente, assim, é muito mais grossa do que o material é muito mais grosso do que o que está sendo usado hoje em dia. Na época ela teve um preço de capa de R$ 49,90, era caro, apesar de que hoje, em comparação com o que sai hoje, é barato, nunca que sairia um capa dura desse por R$ 49,90, quiçá os capa cartão estão saindo a R$ 49,90. A tradução é do Fernando Bertacchini, eu acho que é assim que fala o nome dele, mas ele também é conhecido como F.B. Mulder. Grande entendedor, editor de Hellboy, grande entendedor desse universo. Ele sempre coloca, não nessa edição, mas nas próximas, ele coloca entrevistas com Mike Mignola, com artistas, glossário, ele coloca curiosidades, ele coloca várias notas de editor. Nos volumes mais para frente dessa coleção histórica, ele coloca um guia nas últimas páginas com a ordem cronológica das histórias dentro das edições históricas. Então é bem legal, se você tem todas as edições históricas, lá pelo 9, 10, você procura esse guia nas últimas páginas e consegue ler, se tiver essa disposição de ficar fechando um livro, abrindo outro, mas consegue ler todas essas histórias na ordem que elas deveriam ter sido agrupadas, digamos assim. E é isso. No próximo vídeo sobre o Mignolaverse, que eu não sei quando vai sair, a gente vai falar sobre O Despertar do Demônio, que é o volume 2, e aí com o Mike Mignola na arte e nos roteiros, sem ajuda de ninguém. Muda bastante, melhora bastante, a partir daqui o universo desengrena de um jeito que é difícil de parar. Se você curtiu o vídeo, clica aí em curtir, compartilha e comenta, principalmente comenta. Eu quero saber se você gosta de Hellboy, se você já leu Hellboy, quais as dúvidas que você tem de Hellboy, comenta aí que eu vou te responder. Até a próxima!